Bom, gente, estou de volta aqui e aí a gente vai entrar já nessa parte da literatura, né? Já vimos anteriormente sobre a arte e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura. E se a gente para pensar assim, o que é a literatura ela vem da origem, a arte da palavra. Ou seja, durante muitos anos, o homem ele vai sofrendo esse processo de modificação e ele precisa se expressar. E para se expressar, ele acaba utilizando dessa ferramenta que é a literatura. É uma forma dele se expressar e isso a gente vai vendo, por exemplo, quando a gente vai começar a estudar os períodos literários, a gente vai observar o seguinte, que cada período o homem se expressa de uma forma. Tá? Então a gente entende como literatura é a arte da palavra, a arte de se expressar. Tá? Acompanhando aí na página 18, na parte de literatura, a gente vai ter lá um conceito. Ó. Literatura é a arte que utiliza a palavra como matéria-prima de suas criações. No poema ao lado, né, que eu até sugiro que vocês deem uma pausa agora para fazerem essa leitura, que aí vocês vão entender um pouquinho do que a gente está falando aqui, beleza? Vocês vão ver muito essa questão da literatura em si funcional, né? Onde o homem utiliza palavras para externar aquilo que ele está sentindo ou o que ele entende, certo? Vamos lá então acompanhando a leitura aqui. Ó. No poema ao lado, Cassiano Ricardo procura definir a poesia parodiando a definição de ilha dos antigos livros de geografia. O poeta parece diferenciar a linguagem da poesia da linguagem comum que a cerca, por todos os lados. Mas a poesia só pode brotar da palavra, arduamente trabalhada no poema. Uma obra literária, um poema, um conto, um romance, tem alguma coisa em comum com um quadro ou uma canção, embora seja muito diferente destes. A obra de arte tem um valor intrínseco, né? Já falamos sobre isso também na aula anterior. Ou seja, uma qualidade estética, que a distingue das obras realizadas com a finalidade prática. Do mesmo modo, a obra literária é essencialmente diferente dos textos produzidos em nossa vida prática. Eu digo isso no sentido assim, eu quero deixar um recado aqui, tá, gente? Embora eu queira passar uma informação, não é isso ainda, tá? Como cartas, relatórios ou estes textos didáticos que você está lendo agora. Ela possui valores intrínsecos ou valores estéticos. Então, quando a gente pensa numa literatura, né, foi o que eu falei lá logo no início, a gente pensa o quê? Do homem passar a emoção, tá? Tá nessa questão ainda de belo, tá? E aí eu vou também deixar para vocês aqui essa leitura da página 19. Façam essa leitura. Vou colocar lá na parte de atividades em sala de aula toda essa primeira parte que a gente fez como atividade. E aí a gente já vai entrar aqui, ó, no nosso próximo capítulo, onde vai fazer uma analogia, digamos assim, né, uma comparação da literatura versus realidade, tá certo? Fiquem aí na paz e nos vemos no próximo. Bom, gente, voltamos aqui e vamos acelerar um pouquinho aí nessa questão da literatura. Eu peço para que vocês abram lá na página 29, Funções da Literatura. Para que serve a arte? Para que serve a literatura? Já tendo estudado o que é a literatura, né, que é a arte da palavra, a gente vai ver agora essa questão aí da sua função. Por que ela existe? Porque se estamos num contexto de arte, da sua existência, a gente também tem que entender o seu funcionamento, a sua função, certo? As respostas a essas perguntas variam com o tempo e com as pessoas. O que o autor do livro está querendo dizer aqui? É que, assim, depende de cada pessoa e de cada momento em que ela esteja vivendo, aí ela vai representando essa literatura, certo? Espelhada até na sua vida mesmo. Evidentemente, a função de uma obra literária depende dos objetivos e das intenções do autor. Mas os leitores também têm maneiras diferentes de ler e são levados a abrir um livro por motivos diferentes. Nessa parte aqui do texto, a gente está muito naquela questão de se eu estou me sentindo meio triste, eu vou ver coisas tristes? Não, eu vou procurar um filme assim, de comédia, algo que me coloque num outro plano de sentimento, né? Porque ninguém acha que quer ficar mais triste ainda.
E a literatura, ela também tem essa função. E aí ela tem essa importância da modificação, beleza? Alguns buscam na literatura apenas um divertimento, sem grandes consequências para a vida. Outros, um meio de transformação e de aperfeiçoamento. Uns consideram a obra literária apenas um artefato estético, criado para a contemplação da beleza. Já outros esperam que seja um veículo de análise de críticas em relação à sociedade e à vida. Quando passarmos a estudar todos os períodos literários, né, todas as escolas literárias, a gente vai observar muito isso, que ou seja, cada escola literária, ela remete a um tipo de aperfeiçoamento humano, né? Uns buscam muito essa questão da estética, da beleza, outros jamais a crítica da sociedade, outros a fuga da realidade, outras a contemplação da natureza. Então a gente vai ver muito isso, beleza? Muitas vezes o autor procura brincar com as palavras, isto é, fazer com elas um jogo de experiências sonoras e visuais. Também está voltada, a literatura está voltada muito para essa parte da estética, né, da métrica, né, dos efeitos, certo? Até mesmo assim com relação aos sentidos, como a gente vê no simbolismo, beleza? Certos autores e mesmo certas épocas literárias distinguem-se pela importância que atribuem à perfeição formal de suas obras. Os temas passam para um segundo plano, só interessando a beleza estética. Quando isso ocorre, a literatura aliena-se da realidade. É o que chamamos de arte pela arte. Característica marcante, por exemplo, do parnasianismo, movimentos literários do final do século XIX. Por que a gente está dizendo isso? A literatura ela chega no momento em que ela bate arte com arte. Só o que importa naquele momento ali é o plano material. É o caso do parnasiano. A gente vai ver essa escola literária mais à frente no nosso curso, beleza? Avançando aí a nossa página, temos as atividades, eu vou deixar catalogadas lá para vocês, beleza? E aí a gente vai fazendo esse estudo pautado, né, ou tirando as dúvidas lá no aplicativo da Zoom, tá certo? Como dizem os blogueiros, né, não estou fazendo propaganda da Zoom não, tá? Na página 32, né, tem algumas coisas interessantes que também a gente vai falar mais à frente, porque a figura de linguagem é importante para entender a literatura. São trechos que estão lá pautados na cor azul, e é interessante vocês lerem também essas manchetes, tá? Porque isso acaba ampliando o conhecimento e aí a gente vai tendo um avanço melhor, tá certo? Aí temos aí alguns textos literários e cada um vai ter uma marca, tá? E aí é interessante também que vocês façam a leitura desse trecho, ok? Beleza, então nos vemos então na próxima semana com esse assunto de literatura, ok? Abraços, fiquem todos bem.